Amém. Irmãos, é um privilégio muito grande podermos estar aqui novamente, juntos, reunidos como igreja, primeiramente para prestarmos o nosso culto de ações de graça ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Devemos sempre ser gratos ao Senhor, independente das circunstâncias em quais estamos vivendo, presenciando. E aí nós vimos esses dois últimos cânticos e cantamos junto. O anterior a uma estrofe que diz: firmado estarei, sempre te amarei. E essa frase ela não pode ser só cantada, ela tem que ser vivida por nós. Se eu estou firmado em quem? Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Sempre o amarei? Sim. Nós já vimos hoje na escola dominical, nós falamos a respeito uma parte da graça de Deus, esse favor imerecido que Deus nos concede e pela soberania dele é demonstrado a cada momento na nossa vida. Nós temos que sempre entender, se nós amamos a Deus, por que nós amamos a Deus? Provavelmente é uma pergunta que eu faço primeiramente para você como igreja, como servo do Senhor, como aquele que luta aí nessa sociedade tão corrompida pelos ideais, pela falta de verdade, pela falta de ética. E nós estamos inseridos dentro desse contexto, não tem como. Você não tem como você se isolar numa caverna, você não tem como se isolar sozinho em um lugar. O ser humano ele precisa de relacionamento. Ele convive no meio da sociedade, até falamos hoje a respeito de cultura, e nós temos que enfrentar esse desafio ali. E como nós enfrentaremos esse desafio? De maneira ética, de maneira da integridade moral que a palavra de Deus nos ensina. Ainda que muitas vezes nós enveredamos o nosso pensamento, muitas vezes negociamos a nossa conduta, cedemos em alguns momentos para essas questões do mundo. E aí deixamos realmente de falar, firmado estarei. Por isso que é importante, eu gosto sempre de enfatizar que quando nós cantamos aqui, preste atenção nas letras. Se tiver uma letra que não seja de acordo teológico, reclame com o Vitor. Tá? Se você quiser que eu ajude, eu vou ajudar, mas reclame com o Vitor. Tá? Porque assim, nós temos que olhar teologicamente, biblicamente, né, nas canções. Nesse último cântico também, é tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Rei. Hoje Jesus vai usar a parábola através do exemplo de um rei, para falar para homens cegos, homens que são religiosos, homens que têm o entendimento da Torá, mas não enxergam. E aí nós cantamos aqui, Rei do meu coração, e declarando que Ele é Rei do meu coração. E quem é esse Rei? Jesus. Por isso nós estamos aqui nessa noite. E houve uma pergunta bem relevante no início aqui, para o nosso irmão: o que nós vamos fazer aqui nessa noite? O que você e eu, nós vamos fazer aqui nessa noite? Só cumprir um protocolo, um horário, um encontro? Eu acredito que não. Acredito que... E olha que muitas vezes a gente sai de casa e a gente nem pensa nisso. Porque pelo menos lá em casa somos em 4. Aí um toma banho, outro seca o cabelo, outro passa maquiagem, outro... Cadê o perfume? Cadê o... Mas a gente às vezes nem pensa um pouco, nem para pensar, puxa, hoje eu vou realmente celebrar um momento ali com o Senhor, com os meus irmãos, prestar a gratidão a Deus. Então, às vezes nem pensamos nisso, dessa forma. Mas estamos aqui, então, único e exclusivamente para isso, para prestar o nosso culto de ações de graça a Deus. Agradecer a Deus por mais um ano de vida, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus pelos problemas que eu vou enfrentar amanhã. Pelos problemas que eu vou enfrentar amanhã. Por aquelas situações em que eu, de repente, eu vou deitar hoje à noite, antes de orar, falar: Senhor, me ajude amanhã nessa situação, porque amanhã eu tenho isso para enfrentar. E você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Você vai ter que enfrentar. É quase a história de um livro, né? Tem um livro que chama Contra a Cultura. Nós vamos ter que enfrentar, não tem jeito. Por isso que Deus nos molda a cada domingo, a cada encontro nosso,
no seu momento devocional, na sua leitura bíblica, no seu momento de oração, para que Ele realmente introduza você naquele meio, mas que você possa ser ali o quê? Luz. Para que você possa realmente, como você e eu cantamos nessa noite, firmado eu estarei, sempre te amarei, independente das circunstâncias. E também você possa declarar onde você estiver, que Jesus, que o Senhor é Rei do seu coração. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, nessa exposição bíblica que nós estamos fazendo aqui, eu já até perdi a conta, Renê. Quantos meses nós estamos aqui já? Mas estamos nessa jornada bíblica no Evangelho de Mateus, que foi o próprio Mateus que escreveu a quem? Aos judeus, aos compatriotas ali, né, realmente de Jesus, daquela descendência, porque a palavra de Deus nos diz, desde o Antigo Testamento, nos mostra, e Jesus vai usar essa expressão em um certo momento, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não me aceitaram. Mas isso já, hoje a gente pode falar com toda a convicção, que era propósito de Deus, que a soberania de Deus nos alcançaria e nos faria realmente um povo dessa igreja visível na terra, mas também de uma igreja que nós aguardamos, a igreja constituída espiritualmente por Deus. Esse é o único propósito de Deus. E no ministério de Jesus, ele tinha 3 pontos que eram extremamente principais. O primeiro realmente era o que? Ele demonstrar aos outros o Pai, mostrar quem era Deus e quem o enviou e por que o enviou. Esse era o primeiro momento do ministério de Jesus. Se nós fôssemos aqui resgatar desde Mateus capítulo 1 aí, de toda a genealogia, qual era a descendência de Jesus, nós vamos ver que o único propósito e o primeiro deles seria esse. E pensando teologicamente como igreja, esse é o primeiro ponto do ministério de Jesus. Naqueles questionamentos, com qual autoridade que nós já vimos aqui? Com qual autoridade que fazes isso? Era o questionamento que tinha por esses homens cegos espiritualmente. E provavelmente hoje é o que nós vivemos em alguns momentos. Quem é você? Como crente, né? Se apertasse mais um pouco, eu até voltaria assim, com que autoridade você tem de falar que vai orar? Parece que é um contexto que nós vivenciamos também, porque isso foi confiado a nós. Quando nós olhamos Mateus capítulo 16, em que Jesus, Pedro ali, no primeiro momento, tem aquela relutância, mas Jesus fala, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí nunca esqueçam disso, que Jesus ainda afirma lá, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Porque a igreja é de quem? É do Senhor. Por isso que ao longo da história, isso não precisa ser somente crente para ver isso. As pessoas ao olharem a história vão ver que a igreja ela prevalece. E eu gosto sempre de usar esse termo aqui, a igreja prevalecente do Senhor. Pode vir o que vier, a igreja do Senhor vai prevalecer, porque é uma promessa dele de vir buscar a igreja dele. Por isso nós ouvimos muitas vezes aquelas frases, né? Olha, os últimos serão os primeiros. E como o tema de hoje, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós vamos entender através da parábola hoje que Jesus quis mostrar a respeito disso. Quais são as verdades que são implícitas nisso, nessa frase. E aí olhando de novo para esses pontos principais do ministério de Jesus, primeiro mostrando, apontando para o Pai, para Deus, e o segundo dele, Jesus, seu ministério, ele tinha que ministrar para quem? Para o povo. E nós olhamos ali desde Mateus capítulo 2, 3, 4, 5, principalmente o capítulo 5 que começa ali o Sermão da Montanha, nós vamos ver Jesus falar, bem-aventurado é, bem-aventurado é, bem-aventurado é. E aí Jesus curando multidões, curando situações impossíveis ao olho humano, como o Senhor faz hoje também. Tem situações que o Senhor nos cura, nos livra, que nessa dimensão espiritual, muitas vezes nós não estamos muito atentos, mas o Senhor está operando. Nós cantamos já também aqui hoje. Incomparáveis, né, são as suas
promessas. Eu sempre penso que a promessa mais incomparável que Deus fez através da nossa vida foi a salvação. E aí temos que celebrar isso. Essa é uma verdade. Então o chamado também para o povo, né, ao arrependimento, é o segundo ponto aqui. E o terceiro e último é o próprio Jesus. No ministério dele veio mostrar que ele era o Messias, que ele foi enviado pelo Pai. E ali os principais sacerdotes e fariseus, mestres da lei, não enxergavam isso. Estavam perseguindo, estavam realmente tentando arrancar dele. Qual é a sua autoridade? Quem é você? E ele fazendo todos aqueles milagres, e em nenhum momento esses homens enxergavam isso. E aí com isso nós temos que o testemunho de Jesus a respeito do Pai e das pessoas e as suas necessidades, né, do papel messiânico também dele, do próprio Jesus, elevam 3 pontos teológicos. Fato isso. Bem simples. O primeiro dele é que nós já cantamos hoje, referenciando a ele como rei. E o primeiro ponto teológico é o reino de Deus. Jesus veio e o ministério, todo momento ele falava a respeito do reino, do reino, do reino. O segundo ponto teológico aí, dele si próprio, da obra salvadora que ele veio fazer. Eu gosto de olhar para os grandes homens da história, e até alguns mais contemporâneos, como Albert Einstein e Isaac Newton. Se você for pesquisar a respeito desses homens, você vai ver o quanto esses homens eram temerosos, quanto eles tinham temor a Deus. E eles entendiam a obra salvífica de Jesus. E aí nós não precisamos, me perdoe aqui pela minha colocação, não precisamos ser muito inteligentes para olhar para a dimensão da inteligência desses homens e que eles impactaram o mundo por serem temerosos a Deus. E com isso enxergar a obra salvífica de Jesus, que é um dos pontos teológicos aqui também. O reino de Deus, a obra salvadora de Jesus. E aí, a última que envolve eu e você, a questão ética da família de Deus. Esses 3 pontos teológicos era o que Calvino realmente defendia, muitas vezes nos seus comentários, muitas vezes na sua própria lá nas institutas, que até fica o desafio aí na escola bíblica para a gente começar a ler pedaço das institutas. Então esses 3 pontos teológicos. Isso envolve tudo com a respeito do nosso texto de hoje. Quando nós vivenciamos a Cristo na nossa vida, uma vida cristã, ou eu vou usar essa palavra aqui sim, ou tentamos buscar, aplicar, lutar todo dia, de repente realmente permitir que Deus nos quebre, nos molde como vasos diário, para que possamos realmente entender que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele sim é que é merecedor de toda a honra e toda a glória, e não eu. O que eu quero tratar hoje realmente é de celebração, de verdades que o texto vai nos mostrar, e uma delas está envolvida com celebração, celebrar. Talvez o mundo lá fora, as pessoas lá fora seculares iam dizer assim, devemos celebrar a vida, temos que ser felizes, que é um slogan que é ministrado muito lá fora. E isso vai contra a contramão das Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes as pessoas querem ser felizes buscando o caminho errado, né? As coisas erradas. Um exemplo bem simples, nós como igreja aqui, muitas famílias aqui, maridos e mulheres, às vezes por uma situação tão simples, eu não quero mais ficar com ela, não quero mais ficar com ele, porque eu vou ser feliz. Isso foge totalmente às Sagradas Escrituras. O casamento, ele é, eu vou usar esse termo, tá? Ele é para sempre. Então usamos, às vezes, expressões nesse sentido,
né, para justificar situações em que nós temos que tratar elas. E quem nos ajuda nisso é o Senhor. E nós temos que ter a postura cristã realmente para enfrentar essas situações, para realmente entender que somos chamados, sim. Não somos os poucos escolhidos. Somos chamados. E é isso que eu quero, junto com você nessa noite, olhar para o texto e nós olharmos pelo menos para 3 verdades. 3 verdades que vai nos ensinar realmente a ver a maneira que devemos celebrar, por exemplo, a salvação. De olharmos a maneira que devemos realmente celebrar o nosso chamado de anunciar a Cristo às pessoas. E realmente celebrar também a maneira realmente de viver cada dia para o Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. A partir do versículo 1, do 1 até o 14. Nós vamos ler todos juntos. 22, 1 ao 14. Estamos quase chegando ao fim na jornada do livro de Mateus. Mateus 22, do 1 ao 14. Acompanhe comigo. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem, vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse privilégio concedido a nós, de estarmos aqui nessa noite, Senhor, reunidos em Teu nome, para juntos, ó Pai, ouvirmos a respeito da Tua santa palavra essa, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos instrui, Senhor, que nos corrige, que nos mostra, Senhor, a maneira que devemos andar, e também nos mostra, Senhor, as confrontações dos nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela inclinação, Senhor, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, atitudes, Senhor, que nos afastam, Senhor, do relacionamento contigo. E nessa hora, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, possamos, Senhor, ter luz, clareza, Senhor, de tudo que vai ser falado. Nos ajuda, Senhor, como a Tua igreja reunida nesse lugar. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Jesus, novamente, ele usa de parábola para falar para os seus ouvintes. Mas quando nós voltamos em uns versículos anteriores do capítulo 21, há pelo menos 3 versículos que nos chamam a atenção. A respeito desse versículo 1 do capítulo 22. Na minha versão diz que de novo entrou Jesus a falar por parábola. E Jesus já tinha falado por parábola anteriormente a respeito dos lavadores maus, como já foi explicado aqui. Falou por parábola a respeito dos 2 filhos. E Jesus vem tratando a respeito com esses homens, a respeito do reino de Deus por parábolas, por algo semelhante. Para que, de certa forma, para ver se esses homens entendem. E aí aqui eu quero destacar, primeiramente, no versículo 43 do capítulo 21, em que Jesus trata o seguinte, ele fala assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus está falando com esses homens, com esses sacerdotes, com esses fariseus, a respeito do reino, que o reino vai ser tirado deles. E aí no versículo 45 do capítulo 21, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então eles entendiam, já sabiam que Jesus confrontava eles a respeito do reino, a respeito até desses 3 pontos, a respeito do reino de Deus, a respeito da obra salvífica e a respeito da ética da família de Deus, que era o povo sendo constituído através dos seus discípulos, até chegar a nós hoje como igreja também. E aí nós vemos agora Mateus relatando, Jesus de novo falando por parábolas. E agora Jesus usa a parábola de um rei. E aí podemos usar essa ilustração, essa parábola, de quem ele está falando, quem é esse rei? E aí ele diz que esse rei, ele compara, esse rei é semelhante, o reino de Deus é semelhante a esse rei, que ali celebrou as bodas com seu filho. Essa alegria do reino de Deus, de celebrar. E aí nós vemos que Jesus, relatando essa parábola, ele chama servos. E há um primeiro envio de servos para fazer o convite para essa mesma celebração, para essas mesmas bodas. No primeiro convite que esses servos saem para fazer, muitos não vieram. Muitos não quiseram nem saber. E então, Jesus novamente, ele dá, através da parábola, enviou ainda outros servos. Parece que há um grau aqui de consequências para os servos. O primeiro momento, os primeiros servos que foram enviados, eles foram convidados, ninguém foi, não tem relato mais deles. Mas no segundo momento, o segundo envio, eu quero tratar dessa palavrinha enviar, deu envio, outros servos, parece que a situação é um pouquinho mais delicada. Eles foram, convidaram, e há também a ideia de que o banquete está preparado, está tudo pronto, é só vir. Mas aí esses servos enfrentam uma situação. Muitos nem se conformaram com aquilo, não entenderam, voltaram para os seus afazeres, para os seus negócios. E muitos desses convidados, pegaram os servos e os mataram. E parece que isso remete a nós, até aquela ideia do missionário, né? Missionário que vai em campo, missionário que vai pregar a palavra, aquele que vai realmente anunciar e é, muitas vezes, morto. E aí nós vemos aqui Jesus tratando, através da parábola, algo que é muito real para nós. E aí tem um terceiro momento. Nesse terceiro momento, há um contraste ali. No segundo convite, o rei ficou irado e enviou exércitos para destruir as cidades e queimá-la. A consequência, né? E aí tem o terceiro momento de convite aqui. No terceiro convite, a ordem do rei é o quê? Olha,
vai convidar, tanto bons como maus, pelas encruzilhadas de todos os lugares. Façam a abrangência, convide a todos, porque está tudo preparado. E aí, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção. 3 situações de envios de servos para o convite do momento ali único das bodas. E aí nós estamos vendo que desde o começo de Mateus, e nós estamos falando aqui a respeito do reino de Deus, e muitas vezes nós enfatizamos a volta de Jesus, que é uma situação que vai acontecer. Querendo eu ou você não, vai acontecer. Não tem quem impeça isso. Não tem quem impeça. Se a história mostra que Jesus veio e morreu na cruz, diga-se de passagem, o retorno dele, que é uma promessa. E aí nós estamos vendo agora Jesus usando essa parábola, falando para aqueles homens. Olha, tem tantos convites, de várias formas, mas as pessoas não ouvem. E aí há meios aqui que a parábola mostra, de novo, vai desse jeito. Enviou 3 vezes esses servos ao convite para participarem dessas bodas. E eu quero enfatizar aqui a respeito da salvação. A respeito do que eu e você somos incumbidos de fazermos. A respeito do que eu e você, através do Rei, somos direcionados a fazer dia a dia. Essa parábola está sendo dita a esses principais sacerdotes e esses fariseus. Mas como lição para nós, como algumas verdades que nós vamos observar para elas aqui, para nós nos dias de hoje, imagine você como esses servos enviados pelo rei. Sabemos das dificuldades, sabemos das barreiras que vamos enfrentar, que há, mas o que não podemos deixar de fazer? De convidar, de falar, de pregar. O terceiro momento aqui, o terceiro convite aqui, desses homens, desses servos, há uma ordem. E essa ordem diz, ide, no versículo 9, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E reúna todos. E aí no versículo 11, na sala ali, o rei entra para ver como está ali, como estava a mesa, e muitos convidados ali. E aí é uma questão essencial aqui também para nós. E aí o rei observa um homem. No versículo 12 da sua Bíblia. E aí se dirige esse homem e pergunta-lhe, amigo, na minha versão diz amigo, como é que entrasses aqui sem a vestes nupcial? E aí esse homem fica mudo. Talvez não explorando muito aqui, mas poderíamos pensar assim, esse homem teve até a oportunidade de se justificar-se um pouco ali. Ele fica mudo. E aí, Jesus, usando a parábola, ele ordena aos seus servos, dizendo, amarre-o, lance-o fora, porque ele não faz parte do convite. E aí vem o nosso tema. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E com isso, eu quero destacar aqui pelo menos 3 verdades para nós, desse texto. Que nos mostra realmente a respeito desse tema. Olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu quero deixar para você aquela certeza, aquela convicção do seu chamado. Do seu chamado.
Aqui o direcionamento do texto, da parábola, é para aqueles homens que estavam cegos espiritualmente, religiosos. E eu acredito que você não está nessa categoria, que você não é simplesmente um religioso, que você realmente é um cristão autêntico lá fora. Não é somente um estereótipo de um cristão lá. E a primeira verdade aqui, ela está relacionada nessa questão de muitos são chamados e poucos escolhidos, que reflete na maneira como a salvação ela é celebrada. Como a questão do reino de Deus é celebrado na sua vida. A salvação, a nossa salvação, ela precisa ser celebrada. O versículo 1 mostra para nós aqui, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Há uma celebração aqui. De que forma nós temos celebrado a nossa salvação? E creia, irmão, você é sim chamado. E aí nós temos uma segunda verdade aqui também. Nessa primeira verdade, de celebrar a salvação, de que Jesus está falando? Falando do reino de Deus. O que ele poderia estar falando? Do que nós poderíamos pensar a respeito do que ele estava falando? Do reino. A alegria de celebrar a respeito da salvação. E eu e você como igreja, nós temos que celebrar. Isso reflete sim a maneira que entendemos essa frase. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E você não pode, nem eu podemos entrar num estado de comiseração, dizendo, será que eu sou salvo? Será que eu sou escolhido? Não podemos entrar nesse estado de comiseração. É simples. É olhar para essa parábola, não sermos como sacerdotes, como esses fariseus, mas sim ser como os discípulos, como aqueles que ouvem a palavra, como aqueles que guardaram a palavra no seu coração. E não podemos ter essa dúvida. Somos chamados. Não estou entre os poucos escolhidos. E aqui nós vamos falar a respeito da teologia da eleição, vamos falar a respeito disso. Então nessa primeira verdade aqui, Jesus realmente celebra aqui. Ele utiliza novamente, da parábola para mostrar a questão da alegria, realmente de celebrar. Ele é o rei. Ele está falando de quem na parábola? Dele próprio, através da parábola. E uma segunda verdade que a gente pode ver do versículo 2 ao versículo 9, aí no texto, ele está relacionado realmente com essa frase, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, que reflete na condição em que o homem de Deus se encontra, ou eu e você nos encontramos, para obedecer ao envio dele. E por isso nós temos que realmente olhar para a nossa missão, que possamos cumpri-la, que cumpramos a missão, que realmente foi a nós designada, que foi realmente a nós direcionada. Jesus usou a parábola aqui com esses homens. E eu quero trazer isso como uma verdade para nós, independente do que você vai enfrentar lá. Que nós possamos cumprir a missão que nos foi entregue. Nós temos uma missão lá fora. Pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. Se você tem dificuldade com isso, que você mostre a Cristo, com os seus atos, com as suas atitudes, com a sua maneira de ser. Que você mostre a Cristo. Que cumpramos a nossa missão, a qual foi designada a nós. Nós vemos a questão da parábola, os servos indo anunciar. E em uma das situações, Jesus usa o momento dizendo que eles foram mortos, algum deles. Independente. A gente tem o entendimento disso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
podemos só viver uma vida religiosa. Temos que, de repente, olhar para essa parábola e falar assim, puxa, eu queria ser como os segundos servos. Independente se eu vou falar, as pessoas não vão dar bola, né, não vão dar atenção, mas eu vou falar. Porque o texto diz, né, no versículo 5, eles, porém, não se importavam. Não se importavam com o quê? Com o convite que estava sendo feito. E se foram. E olha só, um para o seu campo, outro para o seu negócio, na minha versão diz para o negócio, e outros agarrando os servos, maltrataram e mataram. Eu quase cheguei a pensar aqui na situação dos discípulos dos apóstolos, lá na frente, que nós conhecemos a história. Por amor a Cristo, sofreram, padeceram. Se perguntássemos para nós mesmos agora, o quanto eu realmente sofro por amor a Cristo? E o apóstolo Paulo usa uma expressão assim, né? O viver o morrer, né? Na verdade é o contrário, o viver para Cristo é o quê? É lucro sempre, e o morrer também, né? E olha só o contraste. E aí nós vemos aqui esse ponto, essa segunda verdade, né? Cumpramos a missão. Se nós entendemos e queremos entender essa frase, que muitos são chamados e poucos escolhidos, nós temos que realmente encarar o nosso chamado. Todos nós somos chamados. Poderíamos falar de vocação aqui, nesse texto, ou usando outros textos, mas a ideia não é essa no momento. A ideia é realmente ficarmos nessa frase. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí a segunda verdade que reflete isso para nós é realmente que devemos cumprir a missão que nos foi concedida. E há situações adversas que vamos enfrentar a respeito disso. Pense comigo. Se você não fez isso, faça. Mas se você já fez isso, pense quantas vezes você já falou para pessoas, já convidou pessoas. Até às vezes eu tenho dificuldade de falar isso quando não convidar para a igreja, né? Nunca convide para a igreja. Convide para conhecer a Cristo. Faça assim, olha, eu faço parte de uma igreja, eu queria realmente te apresentar a Cristo através do local. Às vezes a gente fala assim, vamos lá na igreja, lá na minha igreja, né? Não é nem de Cristo mais, é minha igreja. Lá na minha igreja, porque... Mas apresente a Cristo. Esse é o nosso compromisso. E essa é uma das verdades que eu quero destacar aqui através dessa parábola para nós. Há 3 situações de servos enviados para convidar. E quantas vezes na nossa vida, quem tem uma caminhada maior de tempo cristão aí, e vou mais além. Se você fosse analisar hoje, nós estamos já em outubro. Quantas pessoas que você convidou ou evangelizou que está aqui hoje? Ou está inserido dentro de um contexto cristão? Quantas? Olha o quanto nós somos falhos nisso. Nós estamos vivendo a geração, né, as últimas gerações, a geração do hedonismo. Eu. Do egocentrismo. E não olhamos, muitas vezes, para o próximo. Não olhamos nesse compromisso, né, da missão de levarmos o Evangelho a outros, para que outros possam participar do banquete, das bodas. Estamos vivendo um momento só do hedonismo, do prazer, da satisfação, da conquista. Estamos deixando de lado o serviço cristão. É como se Jesus, através dessa palavra, estivesse falando
para nós, fariseus, religiosos. Temos que ser despertados, celebrar mais, celebrar a salvação, celebrar esse momento que o Senhor nos chama a todo dia, diariamente, para anunciar o Evangelho. E a última verdade está relacionada exatamente com esse homem, que está inserido dentro ali da festa, e qual o rei chega até ele, diz: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Eu quero trazer aqui para nós essa última verdade. De que forma nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro? De que forma você enxerga que o seu amigo, o seu familiar, aquelas pessoas que te cercam, irão entrar nas bodas do Cordeiro? De que forma? Eu quero deixar a terceira verdade trazendo para nós uma lição aqui, nessa terceira verdade. Do revestir-vos de Cristo, todos os dias. E esse revestir-vos realmente com essa ilustração da veste nupcial. Para quando estivermos lá, sendo chamados, o Rei direcione-se a nós: vinde, amados de meu Pai. E não que haja uma situação como essa: amigo, o que fazes aqui sem as suas vestes nupciais? Então a terceira verdade aqui: revestir-vos todo dia, todo instante de Cristo Jesus. Para que realmente entendamos cada vez mais e tenhamos essa convicção de que somos sim chamados. E não tenhamos dúvidas e fiquemos, nessa questão, Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sou dos poucos que eu sou escolhido, porque, nossa, eu sou tão falho. Como Jesus trouxeram aquela mulher na frente dele, falando que, olha, foi pego em adultério. Jesus olha, baixa, depois vira para os acusadores e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Parou por aí? Não, ninguém atirou a pedra. Mas Jesus vira para aquela mulher e diz: olha, resumindo todo o contexto lá, vai, não peques mais. Então nós temos que olhar cada vez para a graça e misericórdia de Deus, mas não sermos viciosos, temos os vícios de cometer, falar: Senhor, me perdoe, e continuar com os vícios. Nós temos que pensar a respeito dessa parábola. Eu celebro, porque o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas com seu filho, dos servos que foram enviados para anunciar, para convidar. Vamos enfrentar dificuldades? Vão enfrentar dificuldades. E por último, que estejamos com as nossas vestes nupciais para o grande dia. O que o crente aguarda? Somente nessa terra? Se nós formos analisar bem o nosso coração, a inclinação do nosso coração, agora, nesse momento, talvez a inclinação do nosso coração seja mais para as coisas dessa terra. E olhamos menos para as coisas do céu. Por isso que muitas vezes sofremos. Por isso que muitas vezes nos encontramos, às vezes, tristes em determinadas situações, porque esperamos somente nessa terra. E muitas vezes esperamos toda a perspectiva do homem e não de Deus. Celebre a salvação. Celebre o seu chamado. Celebre a cada dia o revestir-vos de Cristo, para que naquele grande dia que vai acontecer, não sou eu aqui afirmando isso de uma forma que eu sou, não, está escrito.
É a palavra de Deus que nos ensina. Está escrito, todos nós sabemos. Celebre esse momento, amém. O quanto nós temos nos revestido de Cristo Jesus. O quanto esse homem, ou esses homens que estavam vindo ali, os principais sacerdotes e os fariseus, o quantos eles entenderam essa parábola? Quantos eles realmente olharam e falaram, esse é o rei, esse é o Messias. E nós não estamos enxergando. Por isso, permita-se a cada dia realmente a ser um servo fiel ao Senhor. E nós podemos concluir com essas verdades que nos ajudam a entender a respeito da salvação que foi dada a nós, que ela é apresentada a outros também através de você. Eu e você temos esse rico privilégio, essa herança que é incorruptível da salvação. Nós temos essa esperança de convidar outros, para que outros possam participar das bodas do Cordeiro, desse banquete. E como a palavra nos mostra aqui, e há uma conclusão também aqui, que vai acontecer de um ou outro ali. Mas nós que estamos aqui hoje ouvindo a respeito dessa mensagem, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, que você entenda que você é chamado de Deus. Se você cumprir, e se você obedecer tudo o que você vem aprendido aqui para a sua caminhada cristã, irmãos, eu tenho plena convicção disso. Que no grande dia o Senhor vai chamar você para aquele momento assim, vinde benditos de meu Pai. E enquanto isso não acontece, nós temos que trilhar, nós temos que caminhar, nós temos que lutar, batalhar, persistir, exercer a nossa fé a respeito da salvação, a respeito do nosso chamado de pregar o Evangelho e a respeito de nos revestirmos cada dia de Cristo. Temos feito isso? E esse é o nosso desafio. Temos celebrado? Ou se você não pensou a respeito disso, eu quero te ajudar nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus inquieta o nosso coração. Se você ainda não parou para celebrar, para se alegrar a respeito da sua salvação, que você resgate isso, que você não permita que o tempo tire isso de você, que a sua preocupação para o dia de amanhã, que as nossas atividades que nos consomem muitas vezes no dia a dia, não nos tire isso, de celebrarmos a respeito da salvação. Fazermos igual a esse homem, esse rei. Banquete ali, alegria. Pense na sua salvação. Se alegre com ela. Pense a respeito do seu chamado. Não é só o pastor, o presbítero. Às vezes tem esses mitos nas igrejas, né? Que o pastor, o presbítero, o diácono, que são os mais... Não. Todos nós temos essa missão de anunciar o Evangelho. Faça isso. Temos feito isso? Quantas pessoas essa semana você evangelizou? Ou você mostrou para ela que você é cristão? Pelos seus atos, suas atitudes, sua maneira de falar. Quantas? Quantas pessoas? Talvez essa área da nossa vida, a gente não consiga celebrar. Mas eu quero encorajar você que celebre. Porque você foi chamado para isso. O desfrutar das coisas dessa terra é consequência da sua atitude de ser um servo fiel ao Senhor.
E terceiro e último, temos nos revestido de Cristo Jesus? Temos entendimento do que é vestir a veste nupcial, usando essa questão da parábola? Para que aquele grande dia não sejamos como esse. Como entrasse aqui? Lança-o fora. E o lançar fora aqui remete também ao que nós já vimos aqui atrás. Há um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando do quê? Já falamos aqui. Já sabemos. É aquela história, tem dois caminhos. Ou o céu ou o inferno. Simples assim. Ou a salvação ou a morte eterna. A vida eterna ou a morte eterna. Simples assim. Não tem nenhuma volta que precisamos fazer. Temos revestido de Cristo Jesus? Diariamente? Quando eu digo revestidos de Cristo Jesus, temos realmente consagrado o nosso momento de relacionamento com Deus através de uma leitura bíblica, através da oração, através da comunhão. Às vezes meu coração dói quando a gente vê irmãos, né, não estou falando só do nosso contexto congregacional, mas irmãos quando ligam, pedem socorro de situações em que a resposta está aqui, em que ele não exerceu a disciplina espiritual dele, que é o que nós temos ministrado sempre aqui. Exerça as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, comunhão, gratidão também, a cada dia. Então esse último desafio para nós, revestidos de Cristo Jesus, envolve tudo isso. O Senhor nos abençoe. E como nós já falamos na escola dominical hoje, né, a salvação é assim, você pode olhar assim a salvação em última análise. Em última análise. E nessa última análise, ela não é uma realização, jamais será uma realização humana. Jamais. Ela é através da graça salvadora de Deus. Eu posso fazer o que for. Eu posso às vezes fazer inúmeras atividades dentro de um contexto de uma igreja ou lá fora, mas jamais a salvação nessa última análise ela vai ser uma realização humana, jamais. Ela é celebrada porque o Senhor nos ensina a celebrarmos. A salvação é celebrada porque o Senhor nos chamou para anunciar o Evangelho. Nos ensinou os discípulos ensinaram outros servos ensinaram outros, até chegar a nós. E nós estamos aprendendo a cada dia. E por último, a salvação ela é celebrada quando nós nos revestimos de Cristo Jesus diariamente. Amém? Amém. Vamos louvar, né? Amém. Deus abençoe, que a graça dele seja sempre sobre nós, manifestada em nós.